Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para fazer mais um conteúdo especial para você. E vamos continuar nesta jornada do substrato. Já falamos das características em gerais no nosso primeiro vídeo, falamos também sobre a importância e as características dos materiais que nós chamamos de drenante. E hoje vamos estar falando sobre esses outros materiais que aqui estão, que têm características de retenção de água ou líquido. Pois é, será que de fato todo elemento retentor pode tornar o seu substrato vilão? Será que todo material retentor é ruim ou não indicado para ser utilizado na composição do seu substrato? Quais serão as verdades e quais serão os mitos em relação aos materiais retentores de água? E qual a importância deles e o seu percentual ou fração ideal na hora de compor o seu substrato ou um substrato de excelência para a sua rosa do deserto? Você saberia me responder essas perguntas? Ou essas perguntas ainda lhe causam algum tipo de dúvida, curiosidade ou até mesmo lhe despertam interesse em saber um pouco mais para, caso você um dia precise fazer ou melhorar o seu substrato, entenda quando usá-los e em que quantidade usá-los para melhorar o seu substrato e não terminar piorando um substrato que você tenha. Pois é, este é o nosso assunto de hoje. Como eu falei para vocês, se é um assunto de seu interesse, eu lhe convido a ficar aqui conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra. Desta forma, você não perde nenhuma parte que seja importante ou crucial para que você saia deste vídeo sabendo um pouco mais. E com certeza, após esse vídeo, você vai mudar, você vai girar a chavinha de conhecimento em relação ao substrato que você tem na sua casa ou que você vem fazendo para as suas rosas do deserto. Eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações e envie este vídeo para alguém que, assim como eu ou como você, também é um amante, ou seja, um amante de rosa do deserto. Eu tenho certeza que ele vai lhe agradecer muito por esse gesto que você vai ter de simplesmente enviar conteúdo, enviar conhecimento para ele. Bom, mas chega de conversa, chega de bate-papo e vamos conhecer um pouco mais esses elementos que são os elementos retentores dos substratos das rosas do deserto. Vem comigo. Muito bem, nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta. E assim como fizemos em relação ao substrato drenante, eu acho que vale muito a pena falar ou terminar conceituando o que seria esta palavrinha que é retentor, reter. Tudo que retém é tudo aquilo que segura, que mantém preso. Então, um substrato ou um elemento, retentor é um elemento que vai prender, que vai segurar a água ou qualquer líquido que seja colocado no seu substrato. Nós temos um outro problema em relação à característica desses ou da maioria desses elementos aqui e que nós vamos estar descobrindo ao longo deste vídeo. Então, mais um motivo para que você assista o vídeo sem ficar pulando de parte em parte. Afinal de contas, você não é um sapo, não é um canguru para ficar pulando, não é verdade, gafanhoto? Aliás, você é um gafanhoto, e gafanhoto pula, né? Mas não pule não. Nós vimos no primeiro vídeo que os substratos se dividem em duas categorias. Na verdade, existem mais categorias, mas vamos nos ater a duas características, né, distintas. Substratos que são
retentores e substrato que são drenantes. Substrato que são drenantes são aqueles que têm a capacidade de escoamento de sua água ou do excesso de sua água, e desta forma eles vão simplesmente se manter úmido sem deixar água no seu vaso. Guarde este pedaço, se mantém úmido, tá bom? E nós temos alguns substratos que são categorizados como retentores, aqueles que vão segurar muita água no seu substrato. Ora, quando eu digo que um substrato ele simplesmente drena e outro retém, nós temos que entender que existe uma capacidade máxima de retenção. Então é importante que nós tenhamos conhecimento que todo e qualquer elemento, independentemente de ser drenante ou retentor, vai segurar alguma quantidade de água. Nós chamamos isso de absorção. Ele vai absorver, ele vai segurar uma quantidade de água. Aqueles que são drenantes, muito menos. Mauri, mas eu ainda não entendi o que é que você quer dizer com isso. Estou ficando um pouco confuso. É simples. Existe uma outra característica que pode fazer com que você avalie errado o seu substrato. Pois é. Como é que é isso? É bem simples. Nós temos uma característica que não foi falada até o presente momento, mas que é crucial para determinar um bom escoamento ou uma boa drenagem do seu substrato. E esta é uma outra palavra mágica que se chama compactação. Pois é, não importa o quão seu substrato seja drenante, se ele estiver muito compacto, ele vai perder esta característica de drenagem. Bem, mas vamos falar então um pouco sobre esses materiais que são retentores. Nós temos aqui 6 materiais, da mesma forma que nós tínhamos com os drenantes. Significa que só existem esses 6 materiais que sejam retentores? Não. Assim como nos materiais drenantes, nós temos dezenas, quiçá centenas de elementos ou matéria-prima que vão ter essa característica de simplesmente absorver, de reter mais água e mais líquido. Mas esta é de fato uma característica ruim? Isto vai tornar o meu substrato mais ou menos adequado para cultivar a minha rosa do deserto? E aí vai entrar uma palavra, depende. Depende de quê? Depende da função deste substrato. Por exemplo, eu vou germinar sementes. Se eu vou partir para o plantio e para a germinação de minhas sementes, eu vou precisar que a minha semente passe por um processo chamado embebição. E quando nós falamos embebição, nós queremos dizer que essa semente tem que se manter molhada, úmida, o tempo inteiro. Não é durante um período do dia úmida e o outro período seca. Ora, se você precisa que a semente esteja molhada por mais tempo, ou em ambiente úmido durante mais tempo, você vai precisar de um solo ou de um substrato que tenha características drenantes ou retentoras. Você vai precisar de um substrato retentor que segure, que prenda mais esta umidade, esta água dentro dele. Concorda comigo? Se eu pegar uma semente e colocar em um substrato drenante, muito possivelmente eu vou ter que estar molhando esse substrato muitas vezes por dia. Ao passo que, se eu utilizar um material retentor, com certeza eu vou precisar molhar muito menos vezes durante o dia. Às vezes, a depender da minha região e se esta semente está à sombra, muitas vezes, uma única vez, vai resolver o meu problema. Os itens que nós chamamos de retentores são extremamente importantes na confecção ou na receita do seu substrato. E nós já falamos isso aqui também.
É necessário que o seu substrato mantenha umidade para que sua planta possa captar, possa retirar do substrato todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. A planta não vai conseguir acessar nenhum nutriente se o seu substrato estiver totalmente seco ou com a umidade muito baixa. É importante que você entenda esta característica, porque às vezes as pessoas tendem a deixar o seu vaso secar extremamente para depois molhar. Eu não creio que isso seja muito adequado. Pelo menos não é assim que nós fazemos aqui. Bem, mas vamos lá, vamos então falar um pouco desses elementos que nós chamamos de elementos retentores. Nós temos aqui, como eu falei, 6 elementos e vamos então por sua ordem. Nós temos aqui o pó de coco, que é mais um derivado do coco, né? Nós já falamos do fibroso ou da fibra de coco. Já falamos do chip de coco, que está aqui novamente, e você vai entender o porquê. Nós já falamos que você pode utilizar substrato prontos para melhoramento ou como elemento ou como ingrediente para as suas receitas. Então nós temos aqui o Carolina Soil. Nós temos aqui a terra vegetal, também é um substrato pronto que está aqui, mas pode ser utilizado como ingrediente ou elemento. Nós temos aqui a perlita, que é bem interessante, que nós vamos conversar, que a perlita não obedece a uma característica primordial, né, da retenção de líquidos e água. Por quê? Porque ela tem um espaço muito grande entre os seus elementos, ou seja, é um elemento extremamente poroso, porém é classificado como retentor. E nós temos aqui a boa e velha areia. Se lembra que nós já falamos da areia também? Mauri, eu fiquei agora meio em dúvida. Por quê? Porque a areia estava presente no outro vídeo onde você afirmava ou dizia que a areia era um material drenante, um material de boa drenagem, assim como o chip de coco. É verdade, gafanhoto. Ambas estavam no vídeo passado. Mas você vai perceber que quando nós falarmos desta areia daqui, nós também vamos estar falando da sua granulometria. E desta forma você vai entender por que esta areia está aqui. E em relação ao chip de coco, você deve estar se lembrando que nós falamos que o chip ele é muito interessante porque ele termina sendo um material de equilíbrio ou item de equilíbrio. Ou seja, o chip vai promover drenagem porque vai ter esta característica de alta porosidade, mas como ele é cortado em pedaços, então ele vai terminar perdendo uma característica que também é muito importante para a drenagem, que são as suas fibras longas. Basta ver que o pó de coco é simplesmente o mesmo material que o fibroso e que o chip, só que em forma de pó, ou seja, ele perdeu a característica de suas fibras, ou seja, praticamente não há fibra aqui no pó de coco, o que torna ele então extremamente retentor. Então, assim como vimos nos elementos que promovem a drenagem, ou seja, elementos drenantes, aqui nos elementos retentores nós também podemos dividir, né, esses elementos em duas categorias, que são os orgânicos e os inorgânicos ou minerais. Os orgânicos vai ter uma característica peculiar que é a de absorção de água, ou seja, ele vai agir como uma esponja, mesmo que ele tenha esse espaço entre as suas partículas, como ele vai absorver, ele vai puxar esta água, então ele termina retendo mais água. Já os elementos minerais podem ter duas características distintas. Uma, alto índice de absorção de água, no caso da perlita, por exemplo, ou baixo nível de porosidade. Neste caso aqui, areia fina. Então, por que eles vão reter? Porque ele simplesmente vai ser uma esponja, vai absorver muita água, e o outro não vai absorver água nenhuma, porém
como não tem esta capilaridade, não tem esses espaços vazios, não tem o que chamamos de porosidade, então, por conta da tensão superficial dos líquidos, esse líquido vai ficar retido ou preso neste substrato ou neste item que compõe o seu substrato. É muito interessante nós observarmos que aqui nós estamos, por enquanto, falando de itens isoladamente. Na composição do substrato, normalmente, esses itens serão o quê? Misturados entre si. Nós vamos misturar todos esses itens ou parte deles. Por quê? Porque apesar deles serem itens que tenham a mesma característica de drenagem, eles possuem características ou outras características que são inerentes a cada um deles. Sejam características nutricionais ou características físicas, tá certo? Então, fique muito atento a isso. Bom, então vamos conhecer cada um desses elementos um pouco mais de perto e falar sobre cada um deles e depois nós voltamos para falar de todos juntos novamente, tá bom? Bom, este daqui é o nosso pó de coco, né? Muita gente já ouviu falar, muita gente me pergunta para que eu uso, se serve para germinar, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais o pó de coco. Bom, chegou a hora do pó de coco, né? Bom, o pó de coco, nós já conversamos aqui também, na realidade, é um derivado do coco, assim como o chip e como o fibroso, porém, ele é feito ou composto de partículas menores. Dá para ver aqui, inclusive, que nós podemos encontrar pedaços da própria fibra, porém, são pedaços extremamente pequenos, tá vendo? Ou seja, não é aquela fibra longa que é o que permitiria um bom escoamento da água, né? Que vai acontecer também por conta da tensão superficial da água, mas não vem ao caso. O que é que acontece? Dá para ver que ele é composto, na sua grande parte, por pedaços ou por fragmentos muito pequenos, por isso nós chamamos de pó de coco. Nós vamos encontrar aqui pedaços de vários tamanhos, mas todos eles extremamente pequenos, dá para ver? Inclusive, se eu for tirando essa parte de cima, vai ficando um pozinho mais fino. Olha só. Olha só. Olha só. E o que é que vai acontecer? Ora, o pó de coco é orgânico, o pó de coco tem características de absorção e esse pozinho daqui simplesmente vai fazer ou vai agir também como uma esponja, fazendo o quê? Fazendo com que a água permaneça mais tempo no seu substrato, tá certo? Inclusive, o pó de coco é muito utilizado como substituto do caolina para germinação de sementes. E é extremamente interessante usar também quando a sua planta, o seu caldex ou o caldex de sua planta está murcho. Por ser matéria orgânica, vai se decompor dentro do seu substrato e em algum momento a planta vai terminar também tirando partido disso, tá bom? É muito interessante o pó de coco, bem leve, retém bastante água, vale muito a pena você experimentar no seu substrato. Bom, já que nós já vimos o pó de coco, então vamos conhecer agora o seu primo, que é o chip de coco, que também está presente no nosso substrato de drenagem ou nos itens drenantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre o chip de coco. Parente ou amiguinho do pó de coco, nós temos o chip de coco. O chip de coco, ele está nos dois vídeos, está tanto no vídeo dos elementos drenantes, que promovem drenagem, né, por conta dos espaços vazios que ele promove, né, ou que ele deixa no substrato, mas por outro lado, por ter a sua fibra também curta, não é? A sua fibra é curta porque eles são pedaços cortados, ele termina retendo também bastante água, ou seja, ele termina não sendo
tão drenante quanto a fibra, tá certo? Qual é o problema do chip de coco para algumas pessoas? É que as raízes conseguem penetrar por ele, porque ele não é duro, né? Na realidade ele vai ficar mole, e vai ficar mais mole ainda quando estiver molhado, e as raízes conseguem entrar, conseguem atravessar o chip, e o pessoal fica com medo, fica com receio, às vezes quer tirar o chip da raiz e aí parte a raiz. Nós já falamos no outro vídeo, vamos repetir. Uma vez que a raiz tem entrado no chip, gente, deixa a raiz no chip. A raiz vai crescer, vai se expandir, o chip vai partir e a raiz vai ficar de boa na lagoa. É um elemento que eu diria para vocês que é extremamente equilibrado. Basta não usar tanto no substrato. Eu diria que dá para você usar chip de coco na razão de 10 ou 20% sem nenhum tipo de dano ou problema para o seu substrato. É realmente muito, muito interessante. Só tem essa questão da raiz, mas que a partir de agora eu tenho certeza que vocês não vão mais ficar ou tentar ficar arrancando as raízes de dentro do chip. Bom, falamos sobre o chip de coco e agora nós vamos falar sobre um substrato pronto que é utilizado como ingrediente ou item para melhoramento de um substrato que seja extremamente drenante. Nós estamos falando sobre o Carolina Soil. Pois é, nós utilizamos muitas vezes um substrato pronto para melhorar outro substrato. Então vamos conhecer um pouco das características desse substrato que é o Carolina Soil. Muito bem, chegou a hora de falar do nosso Carolina Soil. Carolina Soil, na realidade, já é um substrato pronto, né? Nós já podemos ver aqui, inclusive, essa mistura. É um substrato, como eu falei, que tem bastante perlita, né? Inclusive essa parte branca aqui toda é perlita, só que numa granulometria, né, mais baixa, ou seja, pedaços menores. Mas é um substrato extremamente leve, né? Vai reter bastante água. É um substrato, inclusive, muito utilizado para semeadura. Então, as suas duas principais características seriam a leveza e esta capacidade de retenção de líquidos, o que vai fazer com que ele seja um substrato que fique ou que permaneça úmido durante muito tempo, o que termina sendo uma vantagem na hora da semeadura. Por isso que é muito utilizado para semeadura. É um substrato que a gente pode também estar utilizando para fazer um outro substrato, né, que tenha ou que precise das suas características, ou seja, de conseguir aglutinar, de conseguir reter água e deixar esse substrato úmido por mais tempo. O Carolina também tem uma outra vantagem de ser um substrato previamente adubado. A sua carga de adubo, de fato, é muito baixa, mas já traz alguns nutrientes para a nossa planta e não vai deixar o substrato final ou o resultado final da sua receita de substrato muito pesado. A gente aqui não usa muito o Carolina pelo custo para fazer ou para compor outro substrato. Geralmente a gente substitui ele pelo pó de coco. Mas, se você tiver acesso, é um substrato fantástico que pode ser utilizado na confecção de outro substrato. Bom, aqui nós temos um outro elemento, na realidade nós temos aqui um outro substrato pronto. Nós estamos falando da terra vegetal. Então nós vamos conhecer um pouquinho as características desta terra vegetal. Olha só, não é humus de minhoca, é terra vegetal. Ah, Mauri, eu posso substituir pelo humus de minhoca? Olha, eu não aconselho. Por quê? O humus de minhoca, ele tem duas características, sendo que uma delas a gente poderia até aproveitar, que é essa de retenção. Mas ela tem uma segunda característica que nós falamos no início do vídeo, que é extremamente prejudicial para qualquer tipo de substrato. Ela promove a compactação. E com essa compactação, por melhor que seja o seu substrato, ele simplesmente vai perder a capacidade de drenagem. E com isso a gente vai ter uma falsa impressão de que o substrato está bem molhado, porque ele chegou, você jogou água e ele já está com um bocado de água acumulada em cima, então você fala, pô, ele está bem molhado, senão essa água seria absorvida por ele. Mas a compactação
não permite nenhuma absorção. A absorção ela será mínima e mesmo assim apenas no entorno desse substrato. Ele não vai conseguir entrar e tornar todo o substrato úmido. A compactação, ele simplesmente não permite que haja nenhuma absorção por esse substrato. No máximo, essa absorção vai acontecer na superfície de contato, ou seja, na parte de cima do vaso, na parte que está colado com as paredes do vaso e na parte de baixo. Mas dentro do substrato você vai ter um torrão seco. E às vezes você pode me dizer assim: Amaury, o meu substrato está bom, é um substrato novo. Ele não está salinizado, ele não está com pH alterado, eu faço nutrição e minha planta está secando o Caldex. Será que seu substrato não está compactado? Vale a pena dar uma olhada. Bem, mas vamos voltar aqui e ver ou falar um pouco mais sobre a nossa terra vegetal. Bom, e esse daqui, ou esta daqui, é a nossa terra vegetal. Bom, trata-se de um substrato pronto, que tem como base muita matéria orgânica. Dá para ver que a sua granulometria é bem irregular, né? Composto de muita partícula fina, porém a gente encontra muito pedacinho de minerais, ou seja, pequenas pedras, ok? O que acontece? Nós já falamos sobre o perigo de usar alguns minerais no substrato e, deixa eu pegar essa daqui. E aqui está um exemplo bem interessante acerca disso. Nós temos aqui uma rocha, um pedaço de pedra. Dá para ver aqui que ele é bem pontiagudo, o que pode terminar, né, causando ferimentos na raiz de sua planta. E tem quinas, aqui também tem uma quina, tá vendo? Ó, aqui é uma quina, que é bem afiada. Ou seja, se aqui você tiver uma raiz, né, e essa raiz começar a ser empurrada contra este mineral, esta quina pode simplesmente cortar, pode ferir a sua raiz. A mesma coisa vai acontecer se a raiz vier crescendo e pegar na ponta deste mineral, também pode terminar ferindo as suas raízes. Ah, Maurinho, mas a raiz vai vir para cima do mineral? Vai, por quê? Porque ela vai engrossando e vai ocupando o espaço do vaso, ok? Essa parte mais fina, né, termina dificultando a drenagem e tende, né, a compactar o solo aos poucos, tá certo? Então, geralmente, a gente utiliza esse substrato para compor outro substrato que tenha características mais adequadas para a rosa do deserto. Não vou dizer que é um substrato ruim, é um substrato que não é adequado para a rosa do deserto, mas pode fazer parte de um outro substrato como um percentual de seus componentes ou ingredientes, tá certo? Talvez a principal vantagem dele seja a sua parte orgânica, que vai trazer nutrientes para a nossa rosa do deserto, tá bom? Aqui está então a nossa boa e velha terra vegetal. Bom, chegou a hora de conhecer a perlita. A perlita é um mineral que, apesar de ter esta conformidade de grãos maiores, tem dela também mais fina, mas neste caso aqui dá para ver que os elementos são maiores e que com isso nós temos essa coisa dos espaços vazios, da porosidade, o que traria para a perlita a condição de ser um elemento drenante. Porém, a perlita, ela age sendo um elemento retentor. Por quê? Porque a perlita, se você colocar no microscópio, você vai ver que ela é composta de N camadas que se entrelaçam, parecendo uma sanfona. E esses espaços vazios terminam retendo a água por conta da tensão superficial, que nós já falamos aqui. Um dia nós vamos falar só sobre isso para vocês entenderem. E aí faz com que ele, em vez de se tornar um bom material drenante, se torne o oposto, um bom material retentor. Então vamos aproveitar para ver e conhecer um pouco mais desse ingrediente
tão interessante que é a perlita. Bom, aqui a gente tem um item muito interessante que é a perlita, né? A perlita é muito interessante, também é um componente mineral, né? Dá para ver que a sua granulometria é bastante alta, né? Dá para ver que ela tem realmente pedaços bem grandes e dá para ver, não sei se vai dar para vocês verem aí, que ela é composta, né, de uma série de camadas. É como se fossem várias folhas de papel juntinhas. E esse espaçamento entre uma camada e outra faz com que este mineral se torne extremamente leve e se torne extremamente poroso. Então aqui talvez dê para vocês enxergarem, não sei, dá para ver bem o que eu estou tentando falar. Ou seja, vários risquinhos que dão para ver aqui. E é exatamente nesse espaçamento que a água é armazenada na perlita. O que acontece com a perlita? Apesar de ter essa granulometria extremamente favorável para a drenagem, ela tem essa outra característica de formação por camadas, o que faz com que ela absorva muita água. Isso também é o que torna a perlita leve, né? A perlita é extremamente leve. E ela consegue fazer a absorção desta água em grandes quantidades, o que termina fazendo com que este mineral se torne extremamente retentor, ou seja, vai segurar a água dentro do seu vaso. Mas tem como vantagem ser também extremamente leve. É um substrato, é um componente, é um item que não vai pesar dentro do seu substrato, ou não vai fazer com que o seu pote pese muito ou pese mais. Ao contrário. É muito, muito, muito interessante. Existem em várias granulometrias, tá certo? Esta granulometria daqui é a que eu acho mais indicada para ser utilizada, tá? Pode ser utilizada em granulometria menor? Sim, pode. Inclusive nós vamos encontrar muita perlita aonde? No substrato Carolina Soil, só que em uma granulometria em um tamanho menor. Bom, e por fim nós temos aqui a nossa boa e velha areia. Algumas pessoas chamam de areia de construção, outros chamam de areia de leito de rio, algumas outras chamam de areia de duna. Enfim, é a areia que nós encontramos geralmente em casas de materiais de construção, pelo menos aqui na minha região. Possa ser que na sua região a areia que você encontre seja diferente desta que nós estamos mostrando aqui. Mas o que importa, na verdade, não é o nome areia. O que vai importar, na verdade, é a granulometria que esta areia, que na sua região pode ter outro nome, pode ser de rio, de construção, enfim, pode ser o nome que for, que seja diferente dessa branquinha. A maioria aqui onde eu moro, ela é marrom, aqui onde eu moro ela é bege, aqui onde eu moro ela é avermelhada, não importa a cor da areia. O que vai importar é a granulometria. Então vamos falar um pouco mais da areia e vamos entender por que, neste caso, ela está entre os materiais retentores e não entre os materiais drenantes. Vamos lá? Muito bem, aqui então está a areia. Diferentemente da areia que nós mostramos no vídeo que fala sobre elementos drenantes, esta areia nós vamos perceber que tem a sua granulometria extremamente fina. Dá para ver até um grãozinho ou outro maior, mas na sua maioria, ou seja, 90%, ela é composta de grãos muito finos, tá certo? Isso faz com que ela não tenha ou perca a característica de drenagem. Por quê? Porque nós não vamos ter aquele espaçamento entre esses grãos, que nós chamamos de porosidade, e com isso a água permanecerá retida nesta areia. Existe uma coisa chamada tensão superficial na água. E essa tensão superficial vai fazer com que a água permaneça muito mais tempo ou demore muito mais tempo para escoar ou sair da areia quando ela tem esta característica de grãos muito finos, tá certo? Dá para ver aqui, ó.
Outro problema que a gente vai encontrar na areia, não faz parte deste assunto, mas a gente pode abordar, é que este tipo de areia pode conter uma doença chamada nematóides. Então, se você for optar por areia, a gente sempre recomenda que você compre, ou dê preferência, ou se possível adquira, areia para filtro de piscina. Por quê? Porque além dela ter 3 ou 4 granulometrias, eu não me lembro bem agora, mas elas são tratadas e são estéreis. Então, além de perder a característica ou a capacidade de drenagem, a areia ainda vai tornar o nosso substrato mais pesado. Exatamente. Lembramos sempre que 1 kg de areia vai pesar muito mais do que, por exemplo, 1 kg de chips de coco, ou de pó de coco, ou de perlita, enfim. É um substrato que é muito utilizado, né? Porém, tem que realmente ficar de olho na sua granulometria, tá certo? Eu acho que existem substitutos para a areia e que podem ser utilizados, que vão trazer maior eficiência, mesmo quando você quer reter um pouco de água. Então eu tenho realmente algumas ressalvas em relação à nossa amiga areia. Outro problema que nós falamos sempre sobre a areia, que é um substrato simplesmente pobre, né? Paupérrimo, não tem absolutamente nenhum tipo de nutriente, a sua planta não vai conseguir extrair nenhum tipo de nutrientes da areia. Então, caso você opte por utilizar areia, e pode utilizar, é claro, você vai ter que estar sempre muito atento à oferta de nutrientes para a sua planta, tá certo? Não se esqueça disso. Usou areia, fique de olho na sua tabela de nutrientes, na sua tabela de adubação. Bom, e esses são os nossos itens de retenção, ou seja, são elementos que vão simplesmente reter água no seu substrato. E existe uma fração ideal para se utilizar estes itens no seu substrato? Sim, existe. Existe uma regrinha que determina que você pode usar entre 30% e 40% desses itens para a fabricação do seu substrato. Se você usar mais do que 40%, você começa a ter um substrato, digamos assim, retentor, que vai segurar mais água dentro do seu vaso. Muito bem, e este foi o nosso assunto de hoje, né? Nós já havíamos falado sobre características gerais de drenagem e de retenção, falamos sobre drenagem, agora estamos falando de itens de retenção, e na próxima semana nós vamos estar falando sobre a junção desses itens para a formação de um substrato que venha a atender às suas necessidades. Eu não vou falar aqui, vamos fazer o melhor substrato do mundo. O nosso substrato ele é mágico, o nosso substrato é milagroso. Não, isso não existe. Nós vamos fazer um substrato que atenda às suas necessidades e que promova as transformações necessárias no seu cultivo ou na sua casa, nas suas rosas do deserto. Que às vezes, misturando esses dois elementos, vai ser ideal para mim, mas no seu caso eu tenho que misturar esses dois elementos aqui. E quem é que vai me dizer que elementos são esses? É você. Quando? Na nossa próxima aula, ou seja, no próximo sábado. Gente, de fato eu espero que essas informações tenham contribuído para enriquecer um pouco mais o seu conhecimento acerca do substrato. Eu espero que vocês consigam identificar o que seja melhor para vocês. E eu tenho certeza que a partir de agora, quando você for fazer um substrato, ou até mesmo for comprar um substrato, você vai conseguir identificar alguns desses elementos no meio dos ingredientes desse substrato que você está comprando pronto ou simplesmente fazendo. Lembrando sempre que eu posso me utilizar de qualquer um desses elementos para estar melhorando um substrato que eu já tenha pronto. Seja esse substrato comprado pronto, ou que eu já tenha feito há algum tempo e quero, depois desse vídeo, quem sabe, promover alguma mudança nele. Bom, vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraço para quem é de abraço, e para quem for guloso como eu,
como todos esses substratos que são gulosos, eles retêm os beijos, eles retêm os abraços, ou como você que está me assistindo, que também é um belo de um gulosinho ou uma gulosinha, muitos beijos e abraços, todos eles recheados, cobertos com tudo aquilo que exista de melhor no universo. Afinal de contas, nós merecemos sempre o melhor. Vou deixar 2 conteúdos, mais uma vez relacionados a substrato. Vou colocar no caso aqui o primeiro e o segundo vídeo desta série, que é o substrato ideal para a sua rosa do deserto. Bom, vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Venha assistir, venha conversar, venha me fazer companhia. Vou ficar muito feliz em encontrar você em uma de nossas lives. Bom, e assim eu me despeço de vocês. Um beijo no coração de cada um e nos encontraremos em breve aqui no canal. Bye bye e até a próxima.